What? Ava plays rare candy! Torikasta Okore! Overdress! Olá YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e no vídeo de hoje eu vou trazer um deck profile, mas eu acho que o nome nem é justo nesse caso, porque eu comprei o meu deck de One Piece, né? No vídeo passado eu mostrei que eu comecei a jogar One Piece junto com um amigo e a gente está indo numa direção em que a gente vai jogar sim o card game de One Piece, mas a gente não quer investir muito no jogo. Então vamos apenas comprar decks estruturais e jogar como eles vêm. E é isso, a nossa coleção vai ser cada um com seu deckzinho estrutural e a gente jogando para ter o prazer de jogar One Piece, mas também não morrer uma fortuna, né? Gastando com mais um card game. A gente já joga muitos card games, né? Eu já jogo Yu-Gi-Oh!, Digimon, Magic, um pouco de Vanguard, agora o One Piece, sabe? É muita coisa para administrar. Pokémon também, né? Eu jogo Pokémon. Então a gente achou esse meio termo, né? Fizemos esse combinado e eu consegui o meu primeiro estrutural. A questão é que, infelizmente, não vai ser uma unboxing. Eu comprei esse estrutural lá no MyPcards, então fica aí o shout-out para o vendedor que estava passando barato, né, um estrutural. A questão é que já estava aberto, entendeu? Ele só tirou o booster que vem no estrutural, que vem um booster de brinde, né, com os estruturais mais recentes, e vendeu o estrutural separado por um preço reduzido. Então eu aproveitei essa oportunidade e peguei o deck estrutural do Luffy Gear 5, que é o estrutural 26, né, o famoso ST26 aí do jogo, e não vai ter o prazer de abrir a caixinha e descobrir o que vem nos cards e tudo mais. Então tudo que eu vou fazer é só mostrar como é que é o deck, né, está exatamente como ele vem, lacrado e tudo mais, e eu não vou mexer nesse estrutural. Então, se você tiver com vontade de jogar One Piece igual eu fiquei e quiser um guia, né, uma referência aí de como é um dos decks, vai estar aqui. E pro futuro eu já garanto que vai vir mais estruturais de One Piece, porque eu sei que o Zé já comprou mais uns 2. Então, assim que eu tiver com ele, a gente vai trazer esses novos decks para vocês verem. E é isso, vou falar um pouquinho desse baralho, o que eu achei dele, quais cartas que vem e tudo mais. Então, bora lá pra mesa e vamos conferir o Luffy Gear 5. E aqui é todo o conteúdo que vem no ST26, exceto pelo booster promocional, que eu só me lembro bem, acho que é da OP09 que vem o booster, né? E é isso, vem a sua carta de líder, o seu deck aqui de 50 cartas e os 10 dons de Praxe. Não tem nada de especial aqui nesses dons, é igual a todo dom que vem nos estruturais, ok? Então posso tirar isso aqui do caminho por um tempinho, né? E eu acho que a gente pode começar aqui dando uma olhada, né, no Luffy líder, né? O que ele faz, qual é a direção que a gente quer tomar com esse baralho. Primeiramente, ele tem um efeito aqui dizendo que se ele tiver com um dom embaixo dele, ou seja, se tiver desse jeito aqui, né, que é uma coisa que você pode fazer com um dom nesse jogo, se você não sabe como joga One Piece Card Game, veja o meu vídeo anterior que tem um gameplay inteiro comigo e com o Zé Arthur jogando o One Piece Card Game. Então você pode se guiar por lá para entender como esse jogo funciona. Enfim, a partir do momento que ele tem um dom nele, ele tem um efeito passivo de que todos os seus personagens Straw Hat, eles têm mais um de custo. E isso é relevante no contexto do One Piece Card Game. Além disso, ele tem uma habilidade que ativa durante seu turno, uma vez por turno, que é quando 2 ou mais dons são retornados para o seu deck de dom,
você pode colocar na sua área de dom um dom em pé e um dom deitado. Tem vários efeitos nesse jogo que dizem que você precisa retornar dons para o baralho de dom. Então, para compensar isso, o Luffy ele simplesmente recupera esses dons que você gastou, né? E te dá um recurso a mais. Então, digamos que eu usei uma carta que custa 3, por exemplo, 3 dons. Virei aqui 3 dons e paguei esse custo. Aí, além disso, ele vai dizer: volte 2 ou mais dons para o seu baralho para realizar algum tipo de efeito. Aí o Luffy vai trigar e você vai voltar um desses dons de pé e um desses dons deitado. Então, de certa forma, você recuperou, né, um dos seus dons que você havia gastado. E assim você acaba fazendo o termo em Magic que é Mana Ramp, né? Você está recuperando os seus recursos para poder continuar jogando. E é isso, uma habilidade bem forte, o desse Luffy. Até onde eu sei, ele até que vê uma quantidade razoável de jogo no One Piece competitivo. E é isso. Aí, colocando aqui o nosso líder de lado, vamos para o nosso baralho. Começando com 2 cópias da Nico Robin. Ela é exclusiva desse estrutural, ela não é um reprint. Este Luffy aqui, inclusive, ele é um reprint, que ele é original da OP09, né, ou seja, a 9ª caixa de booster principal do jogo, e ela é uma carta exclusiva do estrutural número 26. Ela tem o efeito seguinte: quando ela é jogada, você pode retornar exatamente 2 dons para o seu baralho de dom para colocar um dom de pé. E aqui a gente já tem uma baita sinergia, né? Porque você vai pagar 3 dons para jogar a Robin e vai ativar a habilidade dela, voltando 2 dons para o baralho. Aí vai ativar a habilidade ainda dela, voltando um dom de pé. Só que você também vai ativar a habilidade do Luffy, voltando um dom de pé e um dom deitado. Então, de 3 dons que você tinha na mesa, de 3 manas que você tinha, agora você tem 4. Né? Então, todo turno você fazendo isso, você vai aumentando a quantidade de recursos que você tem e aumentando as suas possibilidades de jogar cards mais poderosos e mais rápido do que o seu oponente pode fazer. Essa é a ideia geral deste baralho, ok? Aí temos aqui a Nico Robin, que tem esse poderzinho. Aqui temos 4 cópias do Zoro, que ele é um reprint também da OP09 e ele tem essencialmente o mesmo efeito da Nico Robin. Você pode retornar 2 dons para o seu baralho, no caso dele é 2 dons ou mais para o seu baralho para colocar um dom de pé na sua mesa. Então você tem essencialmente 6 cópias aqui da mesma carta e todos eles combando com o Luffy, que traz aí a consistência que esse baralho precisa para estar funcionando. Aí temos aqui 2 cópias do Tony Chopper. Ele é um blocker e ele tem um efeito meio que de floodgate, digamos assim, que quando ele é jogado você pode retornar 2 dons para o seu baralho, 2 ou mais dons para o seu baralho, melhor dizendo, e escolher ou um personagem de custo 1 do seu oponente ou um dom de pé que ele tenha e deita ele. Isso pode ser muito vantajoso quando o seu oponente quer usar alguma carta de counter, ou ele tem um blocker de custo 1 na mesa. Você tira isso da frente para poder fazer as suas jogadas mais agressivas. É uma excelente carta, o Chopper. Temos aqui 4 cópias da Nami, que o efeito dela é retornar 2 ou mais dons para o baralho quando ela é jogada, para pegar 2 dons, até 2 dons que você tenha deitado no seu campo e coloque num personagem. Por que isso é relevante? O dom, você pode usar ele de 2 formas, né, desse jogo. Ou você vai usar ele como recurso normal, como Money Magic, para pagar o custo das suas cartas, ou ele estando de pé, você vai gastar ele para colocar num personagem desse jeito, ou no seu líder, para ele ganhar mais 1000 de poder para aquele turno. Quando você deita o dom, você não pode mais associar ele a um personagem ou um líder. Então, ter uma personagem que tem a habilidade de reaproveitar os seus dons deitados é muito forte, é muito bom. E tudo isso tá sempre combando aqui com o nosso líder, de que você vai gastar esses 2 dons, mas vai voltar para o campo e tudo mais.
é bem legal. 4 cópias do Sop, ele não tem efeito nenhum, é o que a gente chamaria de vanilla, né? Mas é assim mesmo, todo baralho tem uma quantidadezinha de vanilas e segue a vida. E é isso aí. 4 cópias do Jinbei, que é o meu personagem aí favorito de One Piece, e ele é um blocker e ele também tem uma habilidade que durante o turno do oponente, se eu tiver 10 dons na mesa, ele ganha mais 1000 de poder. Então ele vira um blocker de 7000 e isso é bem forte, ele tanca muita coisa, só por ser um blocker já é bem legal, mas ser um blocker de 7000 quer dizer que torna muito difícil de tirar ele no campo, então se ele fica mais tempo no campo, ele potencialmente também pode ser um atacante para você. Temos aqui 4 cópias do Brook, que também é outro vanilla, e lembrando que esse Luffy aqui ele é 2 cores, né? Se você olhar aqui, ele é roxo e preto, e essa é a única carta preta do baralho. Essencialmente esse é um baralho roxo, então tá aqui o Brook, só para cumprir a cota de cards pretos aqui, né? Essa carta aqui também é muito boa, que é o Franosuke, né? Baseado no arco de Wano, que a partir do momento que ele tenha um dom e eu tenha 8 ou mais dons na mesa, ele ganha Rush. E isso é muito bom mais pra frente no jogo, é muito fácil você chegar em 8 dons, sei lá, pro terceiro ou quarto turno nesse baralho. Ele já entra batendo, isso é muito bom, muito forte. Você pode combar ele com a Nami, que eu acabei de mostrar, tem muito jeito de jogar com ele. Uma das melhores cartas do baralho, se não a melhor carta do baralho, que é o Monkey D. Luffy, ou como o pessoal da comunidade tem chamado, né, o Luffy Cervejeiro, que ele tem uma habilidade on play e quando ele ataca, que em resumo, você volta 2 dons para o seu baralho e o seu líder passa a ser 7000 de poder, né? Lembrando aqui que o nosso líder, ele tem 5000 natural e 4 de life também, né? Isso faz com que ele vire um 7k e isso é muito relevante porque torna ele mais difícil de ser bloqueado, garante basicamente uma porrada no líder do oponente. Esse Luffy sozinho ele já tem um poder considerável, né? 7000, então você vai estar batendo com esse Luffy com 7000, você vai estar batendo com seu líder com 7000, é bem forte, bem legal. É definitivamente o tipo de carta que você quer ter 4 cópias dele, mas infelizmente no estrutural só vem 2. 4 cópias do Sanjuro, também é um vanilão, mas ele é um custo 6. Ele é um custo 6 com 8000 de poder. Isso é bem legal, bem forte. E já vou até botar aqui no frame junto, que é o Soba Mask, também 4 cópias. E ele tem um efeito bem engraçado, porque isso pode soar como uma surpresa, mas ele é o Sanji, né, transformado, com os poderes da família V-Smoke, que basicamente é um Super Sentai. E a habilidade dele é que se você tem um Sanji ou Sanjuro na mesa, você pode retornar ele para mão para jogar essa carta com custo reduzido em 5. Então ele desce por 2. No Mana Ramp desse jogo, é bem fácil de fazer isso. Então se no turno anterior você gastou 6 recursos, 6 dons para jogar o Sanji, na volta, se ele continuar na mesa, você vai descer um bicho de 9000 de poder por 2 dons apenas. Isso é muito bom. Além disso, vocês podem estar vendo aqui, ele não tem counter, né? Mas o Sanji tem counter. Então você está trocando uma carta de counter na mesa por um bicho mais forte e agora você tem um counter na sua mão. Existe uma lógica, né, por trás dessas 2 cartas. Eu acho bem legal isso. Para fechar os personagens, temos aqui 4 cópias do General Frank. Ele tem uma jogada on play que você pode retornar 2 ou mais dons para o seu baralho para escolher até 2 personagens do oponente e reduzir, né, o poder deles. Isso não é tão relevante assim, mas é extremamente relevante que ele tenha 10.000 de poder. Então é basicamente, quando ele eventualmente for bater, é quase que uma porrada garantida. Então você quer chegar o mais rápido possível em colocar ele na mesa para garantir uma presença de board, garantir umas porradas bem doloridas aí no líder do oponente. Aí chegamos nas nossas cartas de evento. Temos aqui a Gomu Gomu no Giant, que é uma das melhores cartas roxas que tem aí no jogo, né? Muita gente já vi dizendo que o motivo de comprar esse estrutural é essa carta, porque acho que ela é exclusiva desse estrutural. E o efeito dela é que ela é uma counter, ou seja, você só pode usar ela reativamente quando o seu oponente te ataca. Você paga um dom
de custo e retorna 2 para o baralho e traz uma carta na sua mão para fazer com que um personagem ou líder seu ganhe mais 4.000 de poder e compre 2 cartas. Eu tenho sentimentos mistos sobre essa carta, porque dentro do contexto do estrutural, em um formato onde a gente só vai usar o estrutural selado e nada mais, usar essa carta é meio esquisito, porque se você usa ela e você não tem uma Robin ou você tem o Zoro junto na sua mão, né? Tipo, no turno do oponente você usa Giant e você tem um desses na sua mão para volta, você meio que perde um turno, porque esses 2 dons que tá voltando pro seu baralho não vão voltar pelo efeito do seu líder, porque o efeito do Luffy é única e exclusivamente durante o seu turno, não do turno do oponente. Já me falaram que existem cards roxos de box e tal, que tem efeito no turno do oponente de você recuperar os dons. Então essa aqui fica uma carta desgraçadamente mais forte quando você usa num baralho construído como deve ser. Mas dentro do selado é uma carta boa, com certeza, pode te salvar várias vezes, mas exige um pouquinho de setup para você usá-la de forma mais eficiente. É mas inegável que é uma excelente carta. E vem a carta que eu acho que é, no ambiente selado, bem mais forte, a Gomu Gomu Lighting. Ela basicamente é uma remoção, você paga 2 de dons, volta 2 dons para o baralho, que com o efeito do seu Luffy líder, você vai recuperar esses dons de volta. Então essencialmente ela sai só pelo custo de dom mesmo dela. E você dá KO em um personagem do oponente de 6.000 de poder ou menos. Então você virtualmente aí elimina muita coisa que o oponente pode ter para te prejudicar. E bem, é isso, essa é a conclusão aqui do baralho, né? Todas as cartas aí estão aqui, né? Aqui também os dons. E vou falar em minhas considerações finais, porque obviamente eu já joguei com esse baralho, já experimentei ele, já fiz diversos tipos de matchup e já tenho mais ou menos minha opinião sobre ele. Então vamos lá. O que eu achei do ST26? É um baita baralho. Definitivamente um baita baralho. Eu entendo, eu consigo ver ele ficando, obviamente, melhor, sem ser só com as cartas seladas, sendo um baralho bem forte. Não se deve ignorar um baralho cuja principal característica dele é fazer você ganhar mais recursos do que o seu oponente. É quase como se você estivesse trapaceando. Tem partidas que eu já joguei com esse baralho em que essa era a sensação, parece que eu tô roubando, sabe? Mas é só o que ele faz. Aparentemente isso é coisa de roxo, né? A gente sabe que cores em card games que usam esse tipo de sistema, existe a identidade de cada cor, né? A característica de cada uma. E roxo, aparentemente, é o que mexe com dons, né? Você usa os dons de forma mais acelerada, ou você reduz a quantidade de dons que o oponente pode usar, ou alguma coisa assim. No caso deste baralho, você quer ter mais dons do que o seu oponente o mais rápido possível, permitindo que você jogue cartas mais fortes, mais rápido. Uma coisa que eu acho legal comentar é que, como eu sempre falo, né, uma das coisas que eu valorizo muito em card games temáticos dessa forma aqui é o quão lore accurate eles são em relação ao que eles estão fazendo referência. E existe uma referência aqui, né, como vocês puderam ver aí no deck profile. Essas cartas são baseadas no arco de Wano, que é quando o Luffy luta contra o Kaido e tudo mais, e é quando eles se transformam no Gear 5 pela primeira vez. Então esse efeito dele, de recuperar os dons e tudo mais, eu interpreto que é uma representação do que o Nika é. A gente sabe que, né, esse Luffy aqui, ele é muito similar a um deus lá de One Piece. Sinto muito spoiler de One Piece pra alguém aí, né? Mas existe toda uma mitologia em volta desse personagem, o Nika, e todos os efeitos são sobre as pessoas se inspirando, né, no Nika. Todo mundo entra, volta 2 dons, aí bota um dom de volta na mesa,
ou faz com que o dom vá para um personagem para ele ficar mais forte, ou ele tem a iniciativa de reduzir pontos do oponente, ou impedir que ele use um certo tipo de carta, alguma coisa assim, né? E eu acho que até as cartas de evento, né, são dois ataques muito fortes que o Luffy usa na luta contra o Kaido, principalmente o Gomu Gomu Giant, que eu acho que é uma das técnicas mais fortes que o Luffy tem atualmente no mangá. Então tem lá, né, o flavorzinho de One Piece, que eu acho muito legal, e é um deck que eu estou gostando muito de jogar. Eu não vou dizer que eu ainda estou jogando com ele perfeitamente, até porque ele é só um estrutural, então tem tetos de vez em quando, porém, na matchup contra outros estruturais, inclusive estruturais ou um pouco mais antigos ou da mesma época, a gente sentiu que está bem nivelado, né? Ele é um pouquinho acima, talvez, em qualidade, em relação a alguns estruturais mais velhos, mas no geral é bem divertido de jogar com ele e eu espero ter mais partidas com ele e claro que venham mais aí estruturais para minha vida. Eu estou de olho aí no estrutural do Barba Negra para ser o meu próximo estrutural, mas vamos ver o que o futuro nos aguarda. Muito obrigado por assistir esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, deixem um like se vocês gostaram, deixa um comentário aí, se vocês têm alguma dica de One Piece para me dar, alguma coisa assim, fiquem à vontade para falar. E é aquilo, se vocês quiserem também começar uma jornada em One Piece Card Game, acessem o mypecards.com e usem o cupom WILSONTCG5 para ganhar R$5 de desconto em compras acima de R$100. Frete não conta, e lembrando, o canal tem um Apoia-se. Se você contribuir com 2, 5 ou 10 reais, você ajuda o canal pra caramba. Mais uma vez, obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau!